Olá, meus queridos e amados irmãos, Pai seja convosco, sejam todos bem-vindos. Você está no seu canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Nós vamos à nossa penúltima aula do nosso simpósio bíblico, que estamos tratando a respeito das doutrinas básicas da fé cristã. Essa é a nossa penúltima aula, e nessa aula nós vamos falar a respeito da doutrina da igreja. Antes, quero pedir a você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal aqui embaixo, tem um botão vermelho, clique nele e venha fazer parte dessa família em nome do Senhor Jesus. Também quero pedir a você que deixe o seu like, é muito importante, compartilhe. O seu like vai nos ajudar para alcançarmos mais pessoas. Então, deixe o teu comentário, deixe o teu like, compartilhe. Vamos compartilhar conhecimento com os nossos irmãos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos começar a nossa aula de hoje, como sempre, apresentando o conteúdo da nossa aula. Nós vamos falar aqui o que é a igreja, a origem da igreja. Além da origem, vamos falar do fundamento, origem e fundamento da igreja, os símbolos da igreja. Vamos falar também a respeito da igreja universal e a igreja local, qual a distinção. Muitos irmãos precisam entender essa distinção. E vamos encerrar a aula falando exatamente aí da missão da igreja. Então eu tenho certeza que essa aula será uma bênção, fique até o final, com certeza vai ser muita aprendizagem em nome do Senhor Jesus. Mas antes, quero também destacar aqui, como já havíamos prometido nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, que nós estaremos disponibilizando todo esse material do Simpósio Bíblico de Doutrinas Básicas da Fé Cristã. Nós vamos liberar esse material na última aula, esse e-book completo. Aqui do lado está o sumário, todo o conteúdo abordado aqui no simpósio, nós estaremos disponibilizando nesse e-book para que você possa imprimir e fazer o melhor uso da melhor forma possível. Também nós vamos disponibilizar aqui em apresentação de PDF, as aulas aqui ministradas, o conteúdo aqui ministrado, para você usar aí da melhor forma que você achar, tá bom? Compartilhando com a igreja, fique à vontade, o nosso objetivo é compartilhar o conhecimento da palavra de Deus. Então não esqueça, para você ter acesso a esse material, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o nosso grupo no WhatsApp, também lá no Telegram. Então nós estaremos disponibilizando no Telegram esse material e aí vai ser uma bênção. Então faça parte desse grupo e adquira já o seu material, que será disponibilizado de forma gratuita. Você não vai pagar nada para ter esse material em nome do Senhor Jesus. Vamos à nossa aula, vamos tratar aqui do nosso assunto. Vamos começar exatamente pela definição do que é a igreja, ok? A palavra igreja, ela procede da sua origem grega, que vem de eclésia, que quer dizer um grupo de pessoas convocadas para se reunirem do lado de fora, ok? Então, de uma forma literal, nós estamos dizendo que a igreja, ela é formada por um grupo de pessoas separadas, chamadas para fora. E aí nós podemos usar como analogia para uma melhor compreensão, essas pessoas são chamadas para fora, são chamadas do mundo, são separadas. O fato de separar está aí o processo da santificação, santo é ser separado. Então a igreja é um grupo de pessoas separadas, convocadas, ok? Para que possa ali estar vivendo de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. De uma forma moderna, nós podemos dizer que a igreja é uma assembleia, ou seja, a reunião de um grupo de pessoas. Eu não estou falando do templo físico, eu estou falando do corpo de Cristo, a igreja de Cristo aqui na terra, que é formada por um grupo de pessoas separadas, que vivem segundo os princípios da palavra de Deus. O que você achou dessa definição? Você já conhecia, não conhecia? Se você não conhecia, coloque no comentário embaixo, eu não conhecia. O que você achou também, deixe o teu comentário a respeito dessa definição. Dando continuidade, nós queremos falar a respeito do fundamento, origem e fundamento da igreja. É importante nós falarmos da origem da igreja, porque muitos cristãos, eles têm a ideia que a igreja evangélica, a igreja cristã, ela surgiu da igreja católica, em que houve um racha, e aí da igreja católica surgiu a igreja protestante, a igreja dos crentes, que nós denominamos a igreja cristã. Mas, na verdade, biblicamente, historicamente,
Essa não é a verdade. A Igreja de Cristo, a Igreja cristã, ela não surgiu com um racha da Igreja Católica, ok? A Igreja cristã, ela surgiu exatamente com Cristo. Cristo é a origem da Igreja. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, capítulo 3, 9 e 10, nós vamos saber que a igreja é um projeto de Deus, que foi planejado antes da fundação do mundo. É por isso que eu coloquei aqui, apesar da igreja ter se manifestado apenas depois da ressurreição de Jesus Cristo, seu fundador, Jesus é o fundador da igreja, a igreja surgiu ali fundada por Cristo, ok? Só que esta igreja, ela já era algo projetado por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Então, a origem da igreja, ela se deu exatamente com Cristo, no seu ministério terreno, quando ele começou a pregar o evangelho do reino, reunir pessoas em sua volta. Essas pessoas tornaram-se verdadeiramente seus discípulos, elas receberam o Espírito Santo, e aí elas deram continuidade no que Cristo havia iniciado. Ali era o início, a fundação da Igreja de Cristo na Terra, lembrando que já era algo projetado por Deus antes da fundação do mundo, ok? O que você achou disso? A origem da igreja está em Cristo. Historicamente, ela se deu início lá na igreja primitiva, assim era denominada a igreja primitiva, com os primeiros discípulos de Cristo. Após a sua morte e ressurreição, eles se reuniam e davam continuidade nos ensinos de Jesus, compartilhando as boas novas. Ali está o início da igreja cristã. E outro ponto importante é que o fundamento da igreja não é Pedro, o fundamento da igreja não é outra pessoa, o fundamento da igreja é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. A própria Bíblia nos garante, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 11, Cristo é o fundamento da igreja. A palavra fundamento quer dizer alicerce, alicerce. Então é por isso que nós entendemos, segundo a Bíblia Sagrada, que Cristo é o alicerce, o fundamento, a pedra fundamental da igreja. A igreja está edificada em Cristo. A igreja está estruturada em Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, ok? Então, o que você achou disso? Deixa aí no comentário. Tenho certeza que talvez você é um dos cristãos que pensavam que a origem da igreja estava na Igreja Católica, mas historicamente e biblicamente a origem da igreja está na pessoa de Cristo. Outro ponto importante que nós queremos abordar aqui é exatamente os símbolos da igreja. Eu enumerei aqui 9, mas tem muito além do que esses. Então nós temos aqui a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, edifício de Deus, palavra de Deus, sacerdócio real, raça eleita, herança de Deus, ramos da videira verdadeira, rebanho de Deus. Aqui nós também colocamos as respectivas referências. Você pode pegar com calma, pausar o vídeo, ler essas definições, ler esses símbolos e conferir as referências bíblicas. Então nós temos aqui alguns símbolos da igreja, ok? Com as devidas referências para você ler, para você conferir, para que você tenha uma completa compreensão a respeito deste assunto, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Outro ponto importante que eu quero também dar uma ênfase aqui é exatamente a igreja local e a igreja universal. Sabemos que há uma distinção entre a igreja universal e a igreja local. Um ponto importante, quando eu falo a igreja universal, eu não estou falando exatamente da igreja universal do reino de Deus. Não estou falando dela. Eu estou falando da igreja de Cristo aqui na terra. Quando você lê Mateus 16, 18, primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 27, Efésios 3 e 10, Hebreus 12, 23, você vai entender que a Igreja Universal é um conjunto de todos os salvos, de todas as épocas, de todos os lugares, ok? A Igreja Universal, a Igreja de Cristo, a Igreja Universal é formada por um conjunto de salvos. Eu estou falando de pessoas convertidas a Cristo, de pessoas que vivem segundo a palavra de Deus. E aí, a Igreja Universal, a Igreja de Cristo, ela não está
é limitada a uma denominação. Ela não está limitada a uma denominação. Eu não estou falando aqui de denominações, por exemplo, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana. Eu não estou me referindo exatamente às denominações, aos ministérios. Eu estou me referindo à Igreja Universal. Ela é formada por um grupo de salvos. As pessoas salvas em todas as épocas, em todos os lugares, elas fazem parte desse corpo, elas fazem parte desse projeto divino. Elas, de fato, são a Igreja de Cristo aqui na Terra. Já quando nós falamos da igreja local, e aí você pode ler algumas referências aqui deixadas, por exemplo, Romanos, Gálatas, Colossenses, Atos, você pode ler essas referências e você vai entender que a igreja local ela é formada pelo conjunto de salvos em Cristo de um determinado local, ou seja, uma cidade, um povoado, um município, não importa, aonde tem um local, aonde tem várias pessoas e ali tem pessoas salvas. E outra vez eu não estou me referindo à denominação, não estou me referindo a ministério, mas eu estou falando da igreja local de Cristo, que é um grupo de pessoas que residem em um determinado local e essas pessoas são salvas. Ou seja, eu estou tratando aqui da igreja visível. Geralmente, nessa igreja local, ela é composta, ela é formada por salvos e não salvos, trigo e joio. Eu estou me referindo à igreja física, ao templo, a de determinado local, cidade, povoado, onde você vai que tem um grupo de pessoas que professam a fé em Deus, que professam a fé em Cristo, mas nem todas as pessoas daquele local, nem todas as pessoas que professam aquela fé, nem todas as pessoas que frequentam aquele templo, eu não estou me referindo à denominação, mas um templo, uma igreja física ali, um templo local, nem sempre um grupo de pessoas que frequentam ali são verdadeiramente salvas, são verdadeiramente discípulos de Cristo, são verdadeiramente igreja. Então aqui está a distinção entre a igreja universal e a igreja local. A igreja universal ela é formada por salvos. Somente salvos compõem a igreja universal. Somente salvos pertencem à igreja de Cristo. Porém, a igreja local é formada por um grupo de pessoas que professam a fé em Deus, mas ali tem pessoas salvas e não salvas, tem o trigo e o joio. É importante que você entenda essa distinção em nome de Jesus. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e nós estaremos respondendo em nome do Senhor Jesus. E aqui, para encerrar a nossa aula, nós queremos falar um pouco a respeito da missão da igreja. Existem várias, poderíamos aqui denominar várias missões, várias tarefas que a igreja precisa desenvolver. Porém, destacamos alguma: dar testemunho da verdade. A igreja de Cristo precisa dar testemunho da verdade. Tornar conhecido a multiforme sabedoria de Deus é uma missão da igreja. Dar eterna glória a Deus, edificar seus membros também é um papel da igreja, é uma missão da igreja, edificar seus membros, disciplinar seus membros e também evangelizar o mundo. Quando eu falo aqui o mundo, eu me refiro às pessoas. A igreja precisa levar as boas novas para que as pessoas conheçam a verdade. Então, meus queridos e amados irmãos, essa foi mais uma aula do nosso simpósio bíblico de doutrinas, ok? É a penúltima aula, e na última aula vamos falar a respeito da doutrina das últimas coisas, que é chamada de escatologia. Então, com certeza, será uma bênção, você não pode perder. Provavelmente iremos fazer essa última aula em uma live ao vivo e queremos a tua participação. Vamos divulgar antecipadamente, vamos deixar aqui no canal também, para que você participe ao vivo conosco, em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.